Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Eu costumava levar meu cachorro para passear todas as noites após o jantar. Não havia nada de interessante nesses passeios, basicamente eu apenas dava uma volta no quarteirão e voltava para casa. Para dar um pouco de contexto, sou uma mulher no final dos meus 20 anos e moro em um bairro de classe média. A cidade é considerada muito segura, com uma baixa taxa de criminalidade, e eu nunca me senti em perigo durante os 15 anos em que vivi aqui, exceto por essa única noite. Era pouco depois das 7 quando cheguei em casa, comi um jantar rápido congelado e então preparei meu cachorro para o passeio. Era inverno, então o sol já havia se posto, e estava escuro, embora a cidade faça um bom trabalho em manter as ruas e calçadas bem iluminadas com postes de luz. Enquanto eu caminhava, virei a esquina que conecta a um caminho que passa diretamente ao lado de um parque. Esse era o meu percurso habitual, já que fazia um círculo perfeito de volta à minha casa e durava cerca de 15 minutos. Era uma noite tranquila, o que não era incomum durante o inverno por aqui. Eu estava parada na calçada coberta de neve, observando o meu cachorro farejar em volta de uma árvore, quando comecei a olhar ao redor do parque notei um carro estacionado à frente, bem ao lado da calçada onde eu estava. Os faróis estavam apagados, mas a luz interna do carro estava acesa, e eu podia ver alguém se mexendo no banco da frente. Tentei não dar muita atenção, só para o caso de a pessoa me notar, mas fiquei curiosa sobre o que estava acontecendo. O local onde o carro estava estacionado não ficava exatamente perto de nenhuma casa, e já era tarde e frio, então eu não sabia o que a pessoa estava fazendo ali. Eu não estava preocupada, apenas incerta. Puxei a coleira do meu cachorro e comecei a andar novamente pelo caminho. Ao me aproximar, percebi que era um homem e ele parecia estar procurando algo em seu carro, vasculhando freneticamente o porta-luvas. Eu olhava discretamente, tentando não chamar a atenção, quando, de repente, o homem olhou para mim e fez contato visual. Minha primeira reação foi desviar o olhar, mas logo olhei de volta. Eu estava a cerca de 3 ou 4 metros do carro, e o homem levantou a mão num gesto amigável e abaixou o vidro da janela. Com licença, você pode me ajudar com uma coisa? Ele gritou pela janela. O homem parecia ter a minha idade e não parecia ser uma pessoa suspeita. Perguntei o que ele precisava, e ele disse que havia um problema com o carro, que não conseguia fazê-lo andar, mas usou muitas palavras técnicas que eu nem consegui entender. De qualquer forma, eu não teria como ajudar. Sinto muito, eu realmente não posso ajudar com isso, respondi, puxando meu cachorro e começando a andar de novo. Dei mais alguns passos pelo caminho e, então, ouvi o som suave do vidro subindo novamente, seguido pelo som do carro ligando e, alguns segundos depois, ele saindo. Virei-me e observei o homem dirigir seu carro pequeno pela rua como se não houvesse nenhum problema com o veículo. Aquilo fez meu estômago revirar, e depois de alguns segundos, virei de volta e comecei a andar um pouco mais rápido. Ainda estava a 10 minutos de casa, e minha mente estava a mil, pensando naquele homem e em como foi perturbador vê-lo dirigir normalmente após me pedir ajuda, dizendo que o carro não funcionava. Continuei caminhando por mais 5 minutos até chegar à parte final do caminho, que passa por trás de algumas casas antes de levar à rua de um bairro que me leva até minha casa. Essa parte era mais escura e isolada. Acelerei o passo para tentar sair dali o mais rápido possível, mas no final do caminho, na rua escura do bairro, estava o mesmo carro de antes. Eu conseguia ver apenas a parte da frente do carro, mas o reconheci imediatamente. Parecia que ele estava estacionado de forma a tentar não ser visto. Eu me virei, puxando meu cachorro comigo e começando a correr na direção oposta, voltando pelo caminho de onde viemos. Quando chegamos de volta ao parque, virei em uma rua e peguei um caminho mais longo para casa, que me mantinha perto de outras casas. Felizmente, ele parecia não conseguir me encontrar. Meu coração ainda estava disparado quando cheguei em casa e liguei para a polícia para avisar sobre o homem, mas foi aí que percebi que não anotei a placa do carro. O pior de tudo é que, algumas noites depois,
vi o mesmo carro daquele homem estacionado novamente perto do caminho por onde eu andava. Desta vez, no entanto, todas as luzes estavam apagadas. Liguei para a polícia, que veio e revistou o carro, mas não havia ninguém dentro. Ao verificarem a placa, descobriram que o carro era roubado. Ao saber disso, senti um frio na espinha ao lembrar do meu encontro com aquele homem. Vivi toda a minha vida em um lugar onde me sentia tão seguro, e ainda assim, cheguei perigosamente perto de ter algo terrível acontecendo comigo. Muitas vezes me pego pensando no que aquele homem estava procurando desesperadamente no porta-luvas. Não sei o que ele queria, mas nunca quero descobrir. Isso aconteceu no ano passado. Eu estava em casa, tomando banho antes de dormir. Era mais tarde do que eu costumava ficar acordado, mas eu tinha muito trabalho para fazer e não trabalharia no dia seguinte. Estava no chuveiro, relaxando após um longo dia, quando ouvi um clique. Era fraco, mas parecia vir de dentro da casa. Pensei que fosse algum barulho da casa, nada demais, e continuei tomando banho, até ouvir de novo, dessa vez do lado de fora da porta do banheiro. Enxaguei rápido e desliguei o chuveiro. Saí e me vesti, tentando imaginar o que poderia ser aquele barulho. Ao abrir a porta, imediatamente notei que a luz do corredor estava apagada, e eu tinha certeza de que a havia deixado acesa. No começo, pensei que fosse apenas um corte de energia, até que olhei para o interruptor na parede. Ele estava desligado. Olhei rapidamente para os dois lados do corredor, um pouco abalado, e liguei as luzes de volta. Elas funcionaram normalmente. Desci o corredor em direção às escadas e vi que estava completamente escuro lá embaixo também. Um interruptor de luz manual desligando sozinho já é estranho, mas dois me diziam que isso não era coincidência, algo estava acontecendo. Fiquei no topo da escada por um minuto, tentando pensar no que fazer. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo, mas alguém invadir minha casa só para desligar as luzes parecia uma brincadeira de mau gosto muito arriscada para alguém fazer comigo. Quanto mais eu ficava parado, mais ansioso e assustado eu ficava. Comecei a descer devagar, e quando cheguei ao meio das escadas, o som extremamente alto da porta dos fundos batendo com força ecoou pela casa silenciosa. Eu pulei de susto e congelei de pânico. Estava com tanto medo que não consegui me mover, e meu coração batia acelerado. Depois de um minuto sem mais sons, desci e liguei as luzes. No chão de azulejo, vi pegadas claras de botas, provavelmente de lama e sujeira do lado de fora da casa. Então olhei para o corredor em direção à porta dos fundos e vi que estava fechada, mas mesmo de onde eu estava, dava para ver que não estava trancada. Corri até lá e tranquei, depois verifiquei a porta da frente, que já estava trancada. Eu sabia que mantinha ambas as portas trancadas o tempo todo, especialmente a dos fundos, pois eu nunca usava. Estranhamente, todas as janelas ainda estavam trancadas e intactas, então, quem quer que fosse, deve ter encontrado uma maneira de destrancar a porta dos fundos. Liguei para a polícia o mais rápido que pude, mas, resumindo, eles não foram muito úteis. Verificaram a casa, mas nada estava faltando, pelo menos nada importante que eu notaria imediatamente. Talvez tenha sido só uma brincadeira de mau gosto, mas a pessoa nem ficou por perto para rir da minha reação, então qual seria o ponto? Nos meses seguintes, fiquei em alerta máximo. Qualquer barulho que a casa fazia me dava arrepios, e fiquei paranoico em trancar as portas, verificando-as 4 ou 5 vezes por noite. Até agora, ainda moro na mesma casa, e nada mais aconteceu. No entanto, há 2 meses, acordei e notei que a porta dos fundos estava destrancada novamente. No entanto, nessa época eu já não estava verificando as trancas todas as noites, então imaginei que devia ter esquecido de trancá-la. Não sei, porém, parte de mim acha que foi um invasor de novo. Outra parte de mim pensa que pode ser algo paranormal, mas ainda não tenho certeza. Seja o que for, ainda me dá arrepios, e eu planejo me mudar em breve. Sendo uma pessoa relativamente jovem e tímida, comecei a usar aplicativos de namoro para conhecer mais pessoas e, com sorte, encontrar um relacionamento duradouro.
Tenho dificuldade em me expor, especialmente em público, com pessoas que nunca conheci, então aplicativos como o Tinder são ótimos para eu me sentir confortável conversando com alguém antes de encontrá-los pessoalmente. Para referência, sou uma mulher no início dos meus 20 anos e estava usando o Tinder há pouco mais de um ano na época. A maioria das minhas interações até então tinham sido tranquilas, geralmente terminando em namoro por alguns meses ou apenas tornando-nos amigos. Todos os términos foram mútuos e sem ressentimentos. De qualquer forma, isso começou alguns meses após o fim do meu último relacionamento. Eu estava conversando com um cara, a quem vou me referir como Pedro, por cerca de 2 semanas no Tinder. Pelas nossas trocas de mensagens, ele parecia ser uma pessoa legal, um pouco tímida, mas uma parte de mim gostava disso, pois eu também era tímida. Eventualmente, ele finalmente me chamou para um encontro, e nos encontramos em um restaurante local naquela semana. Ao conhecê-lo pessoalmente, nada parecia estranho a princípio. Um dos meus maiores medos era que ele não se parecesse em nada com as fotos, mas Pedro não era diferente e era tão calado quanto por mensagem. Nossa conversa durante o jantar foi muito estranha, no entanto. Ele mal falava e ficava olhando ao redor. Eu, que também não sou muito de falar, estava me esforçando bastante para tentar fazer com que ele se abrisse um pouco, mas ele só dava respostas curtas. Em um momento, ele até deixou a mesa, dizendo que havia esquecido algo no carro, e demorou quase 15 minutos para voltar, me deixando sozinha. Então, quando o jantar terminou, gentilmente disse a ele que não sentia uma grande conexão e não queria continuar com o relacionamento. Ele ficou quieto e assentiu, depois caminhou até seu carro. Eu me senti mal, mas era o que tinha que ser. Entrei no meu carro e fui para casa. Naquela noite, pensei em Peter algumas vezes, me sentindo estranha por não ter mais ninguém para mandar mensagens, mas sentei e liguei um filme para limpar minha mente. Era quase 11 da noite quando ouvi passos suaves se aproximando da minha porta da frente e parando. Eu silenciei a TV e me virei para encarar a porta, ainda sentada no sofá. Estava cansada, mas sabia que tinha ouvido alguém. 30 segundos de expectativa se passaram antes de algumas batidas fortes soarem na porta. Fiquei assustada, embora já estivesse meio que esperando por isso. Levantei-me e olhei pelo olho mágico, e, para minha surpresa, Pedro estava lá. Abri a porta um pouco e coloquei a cabeça para fora. Ah, o que você está fazendo aqui, Pedro? Pedro olhou para mim e depois virou-se por um momento, olhando ao redor. Isso me deixou muito desconfortável, então fechei a porta e a tranquei, esperando que ele entendesse o recado e fosse embora. Depois de alguns segundos, ouvi passos indo em direção à garagem e um carro ligando e partindo. Verifiquei pela janela para ter certeza de que ele tinha ido embora, depois voltei para o sofá. Acho que estava cansada demais para perceber, mas foi só depois que me sentei de novo que me dei conta de que nunca havia dado meu endereço para Pedro. Um sentimento muito ruim tomou conta de mim, e voltei a olhar pela janela, apenas para garantir. Eu não me sentia necessariamente em perigo naquele momento, mas estava preocupada que Pedro pudesse ter algo de errado com ele e tivesse se apegado demais a mim. Fui para a cama pouco depois e dormi bem durante a noite. Na manhã seguinte, fiz café da manhã e, devido ao clima frio e nevado, fiquei dentro de casa a maior parte do dia. Até eu estar levando o lixo para fora e perceber um conjunto de pegadas ao redor da casa, eu segui o rastro e percebi que elas davam a volta em ambos os lados e iam até o portão do quintal antes de seguir em direção à rua. Eu tentei lembrar dos acontecimentos da noite anterior, mas tinha certeza de que havia ouvido Pedro apenas caminhar até a porta, não ao redor da casa. Essas pegadas deviam ter sido feitas durante a madrugada, enquanto eu dormia. De pé na minha sala de estar, comecei a ficar extremamente desconfortável e nervosa. Sei que pode parecer bobo, mas minha ansiedade social estava me forçando a buscar todas as razões para não chamar a polícia. Naquele momento, porém, sou muito grata que meu pânico superou minha ansiedade e me fez ligar para o 190. Essa decisão provavelmente salvou minha vida. Com o telefone na mão, depois de falar com o atendente, eu olhava para o chão e respirava fundo, tentando manter a calma.
Nunca tinha lidado com algo assim, então minha mente não estava preparada para o estresse. Mas enquanto estava ali tentando me acalmar, ouvi passos na neve do lado de fora da janela da sala. Não sei como descrever o que senti, além de um medo completo e paralisante. Os passos pararam do lado de fora da janela, e eu comecei a recuar lentamente, tentando chegar à cozinha. Então, ouvi um leve som de raspagem, provavelmente de uma faca sendo inserida na janela, tentando forçá-la a abrir. Minha reação, infelizmente, foi gritar de terror. Imediatamente, os passos correram ao redor da casa, seguidos pelo som forte do portão sendo arrombado. Peguei a primeira faca que vi na cozinha e corri para o andar de cima. Ao virar a esquina, vi de relance Pedro do lado de fora da porta de vidro dos fundos, tentando forçá-la a abrir. Tranquei-me no banheiro, chorando e segurando a faca da cozinha enquanto ouvia os barulhos violentos de batidas, raspagens e tentativas de arrombar a porta dos fundos. Parecia que um urso estava tentando destruir a porta e entrar. Isso durou cerca de 2 ou 3 minutos, que pareceram uma eternidade. Pensei em todas as coisas horríveis que ele planejava fazer quando conseguisse entrar, o que me deixou ainda mais desesperada. Mas, então, uma batida na porta da frente abafou o som das batidas na porta dos fundos, que imediatamente cessaram. Um policial chamou por mim, e eu corri diretamente para a porta da frente. Embora Pedro tenha fugido, a polícia conseguiu encontrá-lo rapidamente, e ele confessou os crimes, embora tenha dado poucas razões para fazê-los. Ele parecia realmente louco e instável. É assustador pensar que isso aconteceu após conhecer alguém que parecia ser normal e amigável. Toda essa experiência me deixou com sérios problemas de confiança, e eu parei de usar aplicativos de namoro. Uma das coisas mais assustadoras foi que a porta dos fundos estava quase completamente destruída, mal se segurando pela tranca. Provavelmente, se a polícia tivesse chegado apenas alguns minutos depois, Pedro teria conseguido entrar, e quem sabe o que ele teria feito se tivesse me alcançado. Terminei meu relacionamento com meu ex há alguns anos. Ele se tornou uma pessoa irresponsável, incapaz de manter um emprego ou lidar com qualquer tipo de responsabilidade, então não deu certo. Mesmo com ele sendo do jeito que era, nunca imaginei que ele faria algo assim. Os meses após o término foram tranquilos e pacíficos. Eu estava aproveitando minha vida de solteira, seguindo os dias normalmente. No entanto, uma noite, voltando do trabalho mais tarde do que o habitual, quando estacionei na entrada de casa, vi um homem todo vestido de preto parado do lado de fora da janela, no lado esquerdo da casa, como se estivesse tentando espiar dentro. Obviamente, isso foi muito assustador. Saí da entrada e estacionei mais longe na rua, ligando para a polícia. Esperei até eles chegarem. Quando me informaram que a pessoa havia ido embora, consegui entrar em casa. Eles me perguntaram se eu tinha alguma ideia de quem poderia ser, mas, na época, eu disse que não. Nunca pensei que meu ex fosse esse tipo de pessoa, e não havia ninguém mais em quem eu pensasse. A semana seguinte passou sem problemas, mas eu fiz questão de trancar todas as janelas todas as noites. Uma manhã, porém, acordei com o som de algo se mexendo do lado de fora da janela do meu quarto. Parecia um animal mexendo em um arbusto, mas meu primeiro pensamento foi sobre o homem que vi espiando pelas janelas na semana anterior. Pulei da cama e vesti algumas roupas. As cortinas estavam fechadas, então eu sabia que ninguém podia ver nada, mas senti a necessidade de verificar por mim mesma se havia alguém ali. Não queria chamar a polícia novamente só porque poderia ser um esquilo no arbusto. Então, abri as cortinas. Nada. Aproximei meu rosto da janela para olhar para o lado da casa e, ainda assim, não havia ninguém. Suspirei, imediatamente me sentindo mais segura, e continuei minha manhã como de costume, depois fui para o trabalho. Chegando em casa tarde novamente, eu estava exausta. Fiz um jantar simples, assisti um pouco de TV e decidi ir para a cama mais cedo. Levantei-me e caminhei pelo corredor em direção ao meu quarto, mas, no canto do meu olho, vi algo aterrorizante, a janela estava aberta. Apenas uma pequena fresta na parte inferior, mas eu sabia que a havia trancado.
De qualquer forma, alguém havia quebrado. Fui até a janela, olhei de perto e a empurrei para fechá-la. O trinco que a trancava havia sumido, como se tivesse sido arrancado. Eu me senti presa e apavorada, como se não estivesse mais na minha própria casa. Sabia que precisava ligar para a polícia, mas comecei a temer fazer qualquer barulho, pois a possibilidade de alguém estar na casa crescia na minha mente. Fiquei parada ali por um tempo, não sei por quanto, ouvindo o silêncio da casa, até que o som repentino do meu celular me fez estremecer. Tirei o telefone do bolso rapidamente e, imediatamente, meu estômago afundou. Era uma mensagem do meu ex, perguntando como eu estava. Fiquei olhando para a tela, em choque, tentando juntar as peças na minha mente. Seria apenas uma enorme coincidência, ou não era coincidência nenhuma? Será que ele estava me observando naquele momento? O medo tomou conta do meu corpo, e comecei a olhar em volta freneticamente, me preparando para o pior. Me escondi no canto do cômodo para que ninguém pudesse se aproximar por trás. Então, outra mensagem chegou e ele disse que precisávamos conversar. Eu tentei segurar as lágrimas enquanto coloquei meu celular no silencioso. Comecei a me mover lentamente em direção à porta da frente. Quando me aproximei, girei a maçaneta e tentei abri-la silenciosamente, mas fez um rangido bem alto. Imediatamente, um estrondo veio de trás da porta do meu quarto. Abri a porta da frente de uma vez e corri para fora, descendo a rua. Me escondi ao lado da casa de um vizinho e liguei para a polícia. Eles chegaram bem rápido, e eu fui até a entrada de casa quando eles chegaram. Depois que 2 policiais entraram, saíram 1 minuto depois segurando meu ex e o arrastando até o carro. Ele estava suplicando, dizendo que só queria conversar comigo e que sabia que o que estava fazendo era errado, mas que não ia fazer nada além de conversar. No entanto, não foi surpresa quando encontraram uma faca escondida no bolso dele. Espero que essa tenha sido a última vez que o vi ou ouvi falar dele. Obviamente, eu não acredito que ele só queria conversar, mas essa foi a história que ele manteve, então nunca saberei o que ele realmente pretendia fazer. Mas, ao esperar no meu quarto com uma faca, sei que tive muita sorte de ter conseguido sair de lá em segurança. Muitas pessoas têm histórias sobre ex-namorados ou ex-namoradas, mas a minha foi, na verdade, com um amigo. Vou chamá-lo de Bruno para manter tudo privado. Nós nos conhecemos no meu 3º ano do ensino médio, através de um amigo em comum, e nos tornamos bem próximos relativamente rápido. Não estudávamos na mesma escola, já que ele morava a cerca de meia hora de distância, mas saíamos todo fim de semana, comíamos algo, dirigíamos e conversávamos. Às vezes íamos a shows e festas juntos também. Diria que éramos os melhores amigos um do outro por um bom tempo. Ele sempre foi um pouco estranho, no entanto. Mandava mensagens o tempo todo, e às vezes 6 ou 7 seguidas se eu não respondesse rápido o suficiente. Mas eu sabia que ele tinha muito acontecendo na vida, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu e a amiga em comum, que vou chamar de Paula, estávamos conversando uma noite, e ela disse que achava que ele poderia estar mentindo sobre algumas coisas bem sérias. Ele nos disse, quando nos conhecemos, que a irmã dele tinha câncer, mas quando ele e Paula saíram juntos e o assunto foi mencionado, a história dele foi diferente. Quando Paula me contou isso, decidimos olhar o Facebook da mãe dele, que eu havia adicionado recentemente, e ela postava basicamente tudo. Não conseguimos encontrar nada, e algo tão importante como isso com certeza teria sido postado. Nunca conheci a irmã dele, já que nunca saímos na casa dele, mas eu não achava isso estranho, porque também não queria ninguém na minha casa. Enquanto conversávamos, compartilhamos outras coisas que também nos pareceram estranhas, como ele dizer que talvez tivesse câncer ou que estava no hospital por algum motivo muito sério, mas depois ficava completamente bem apenas algumas horas depois. Depois de juntar tudo, não podíamos acreditar em quanto ele havia mentido. Eu me senti devastada por alguém que eu considerava meu melhor amigo mentir sobre coisas tão horríveis. Concordamos em falar com ele sobre isso e, depois, nos distanciarmos. Eu queria conversar pessoalmente, mas Paula mandou uma mensagem para ele primeiro,
e foi quando fui bombardeada com mensagens. Tudo começou com ele dizendo que tinha tido uma convulsão, o que, depois de tudo, obviamente eu não acreditei. Ele me ligou tantas vezes enquanto eu estava no trabalho que acabou sendo demais. Eu não queria simplesmente cortar contato com ele, mas esse comportamento estava honestamente me perturbando. Decidi enviar uma mensagem dizendo que não queria ser amiga de alguém que mentisse, especialmente sobre coisas tão sensíveis. Depois disso, parei de mandar mensagens para ele, mas não o bloqueei. Não sei porquê, mas simplesmente não consegui fazer isso. Coloquei as notificações e chamadas dele no silencioso, e foi assim que as coisas ficaram. Alguns dias se passaram com mais chamadas e mensagens silenciadas até que meu pai me ligou. Ele parecia muito preocupado, perguntando se eu estava bem. Respondi calmamente que sim, e perguntei o porquê. Ele disse que o Bruno havia ligado e perguntado sobre mim, alegando que algo muito sério havia acontecido comigo. Expliquei tudo ao meu pai e disse para bloquear o número dele e não atender mais as ligações. O mais estranho de tudo é que eu não faço ideia de como ele conseguiu o número do meu pai. Pouco depois, meu irmão também me contou que o Bruno havia mandado uma mensagem para ele no Instagram, dizendo que iria se machucar se eu não o respondesse. Ele também mandou a mesma mensagem para uma das minhas melhores amigas. Para piorar ainda mais a situação, ele disse que iria tirar a própria vida da mesma maneira que meu irmão mais velho fez, e ele sabia disso. Aquilo foi a gota d'água para mim. Decidi enviar uma última mensagem expressando todos os meus pensamentos e sentimentos, e imediatamente bloqueei o número dele após a mensagem ser entregue. Achei que aquilo fosse o fim, e por meses foi, até que um dia, enquanto eu estava no trabalho, vi ele entrar pela porta da frente. Meu departamento ficava no fundo da loja, então eu conseguia ver tudo. Me escondi nos fundos e avisei meu gerente que, se alguém perguntasse, dissessem que eu não trabalhava mais ali. E, para minha surpresa, ele realmente perguntou ao meu gerente se eu estava no local. Tive que ser escoltada por um colega durante o resto da semana, apenas para garantir que ele não estivesse me esperando no estacionamento quando saísse do trabalho. Cerca de um mês depois, uma noite, o carro dele estava estacionado na rua perto da minha casa quando cheguei do trabalho. Ninguém mais estava em casa, então fui para a casa de uma amiga por algumas horas para me sentir segura. Eu não achava que ele realmente iria me machucar, mas também não queria falar com ele. Embora eu não acreditasse que ele fosse me ferir, ao mesmo tempo eu sentia que não sabia realmente quem ele era, e isso me assustava. Após esse incidente, liguei para a mãe dele e contei tudo. Disse que não queria mais que ele aparecesse na minha casa ou no meu trabalho, e que não queria envolver a polícia. Eu amava a família dele, o que tornava a situação ainda mais difícil. Até hoje, ele ainda cria contas falsas em redes sociais para tentar falar comigo ou me enviar pedidos de amizade. Isso acontece talvez 2 vezes por ano. Sei que ele não está mentalmente bem e realmente desejo que ele se cure, mas quero compartilhar minha história e alertar as pessoas de que amigos podem ser tão tóxicos quanto qualquer parceiro íntimo. Quando as pessoas mostram quem realmente são, tente não arranjar desculpas para elas. Faça o que é melhor para você e sua saúde mental, e certifique-se de manter sua segurança em primeiro lugar. O que estou prestes a contar foi uma das últimas memórias que tenho do ensino médio, e não por um bom motivo. Eu diria que foi a experiência mais traumática que já vivi. Quando eu estava no ensino médio, não tinha muitos amigos. Os poucos que eu tinha eram meio estranhos, mas, para ser honesto, eu também era. Passávamos muito tempo juntos e gostávamos das mesmas coisas. Havia o Gabriel, o João, o Mateus e eu. Nós 4 éramos inseparáveis naquela época. Parecia que duraríamos para sempre. No entanto, olhando para trás, já era bem claro que eu e o João estávamos começando a nos distanciar do Mateus e do Gabriel. Mas isso não vem ao caso agora. Um verão, Gabriel nos convidou para uma viagem de uma semana. A família dele tinha uma casa de verão em uma das pequenas ilhas do estado. Para ser sincero, a família de Gabriel era extremamente reservada sobre o lugar,
e nenhum de nós sabia da existência da casa até ele nos convidar. A família dele era meio estranha em geral, mas isso é história para outra hora. A viagem de carro foi longa e desconfortável. Eu estava com o nariz escorrendo e espirrando o tempo todo, o que claramente estava irritando o pai do Gabriel. Ele era um desses germofóbicos exagerados, e eu me sentia muito desconfortável sempre que ele olhava para mim. Além disso, eu e o Matheus estávamos discutindo por algo bobo, o que acontecia com frequência entre nós. Tivemos que dirigir o carro até uma balsa para chegar à ilha, e essa parte foi bem divertida. A casa era pequena, mas bonita. Eu me lembro de me sentir desconectado da realidade enquanto estava lá. Não sei explicar exatamente, mas parecia que era um mundo totalmente diferente naquela ilha. Até hoje, sinto como se fosse fácil alguém se perder naquela casa, se isso faz algum sentido. A ilha tinha uma sensação meio de sonho, como se todos se conhecessem, e pessoas aleatórias na rua reconheciam o Gabriel e cumprimentavam quando o viam. Passamos a maior parte do tempo andando de bicicleta, uma atividade que, naquela idade, nunca ficava chata. Vou pular as partes entediantes que nem lembro direito. No segundo dia da viagem, eu não consegui encontrar meu boné do Barcelona em lugar nenhum. Fiquei realmente chateado, pois eu era um grande fã de futebol, e esse boné era uma das únicas peças que eu tinha. Gabriel disse que achava que eu tinha deixado na praia, mas eu estava quase certo de que o tinha trazido de volta. Lembro-me de ir chorando até o pai de Gabriel, que basicamente me disse para superar aquilo e não deixar que algo tão pequeno estragasse a viagem. Então, foi o que tentei fazer. No dia seguinte, após um longo dia de pedaladas, percebi que uma das minhas canetas estava desaparecida. Naquela época, eu tinha uma coleção de canetas que levava para todos os lugares. Sim, eu era esse tipo de garoto esquisito. Não conseguia me lembrar se tinha tirado aquela caneta específica do meu estojo, mas o João disse que se lembrava de me ver segurando-a enquanto andávamos de bicicleta. Fiquei devastado. Para mim, perder uma caneta era o equivalente a perder um membro. Era assim que eu levava a sério minha coleção. Eu me recusei a chorar novamente na frente do pai de Gabriel, então disse que não estava me sentindo bem e passei o resto da noite na cama. Acabei adormecendo bem cedo por causa disso, então acho que não deveria ter me surpreendido quando acordei às 3 da manhã e não consegui voltar a dormir. Enquanto me revirava na cama, tentando dormir de novo, ouvi algo. Fiquei congelado por alguns segundos para confirmar o que estava ouvindo. Alguém estava sussurrando, quase inaudivelmente. Eu tive que me concentrar muito para conseguir ouvir. Estaria eu sonhando? Não tinha como. Tentei ao máximo entender o que estavam dizendo, mas não conseguia captar uma única palavra. Parecia vir da cama do Matheus, que estava no beliche de cima, do outro lado do quarto, mas eu não podia ter certeza. Esperei alguns minutos, mas o sussurro continuava. Por algum motivo, fiquei com medo de dizer qualquer coisa ou de deixar claro que eu estava acordado. Eventualmente, consegui ignorar o sussurro e voltei a dormir. No dia seguinte, tentei esquecer o que aconteceu naquela noite. Estávamos brincando de algum jogo bobo no quintal quando o Matheus disse que precisava usar o banheiro. Ele demorou um bom tempo, mas isso era típico dele, sempre levava uma eternidade para fazer qualquer coisa. Eventualmente, olhei para casa e tive que olhar de novo para uma das janelas do segundo andar. Era o Matheus olhando para nós de forma inexpressiva. Imaginei que ele estivesse no banheiro, mas foi quando me dei conta de que a casa do Gabriel não tinha banheiro no segundo andar. Virei-me para ver se o Gabriel ou o João tinham notado, mas nenhum deles estava olhando. Quando olhei de volta para casa, o Matheus já havia sumido. O pai do Gabriel estava planejando nos levar para jantar naquela noite, mas eu não queria ir fingir estar doente novamente e disse que preferia tirar uma soneca. Ele disse que tudo bem e prometeu me trazer algo para comer mais tarde. Enquanto estava deitado na cama, percebi que não conseguiria dormir. Pensamentos começaram a rodar na minha cabeça, e eu simplesmente não conseguia superar o quão estranho era o Matheus nos observando daquela janela, e o sussurro da noite anterior tornava tudo ainda mais assustador.
Não sei o que me levou a fazer isso, mas levantei da cama e comecei a bisbilhotar ao redor do beliche de Mateus. Meu queixo praticamente caiu no chão quando encontrei meu boné do Barcelona dentro da mochila dele. Continuei cavando um pouco mais e encontrei vários dos meus pertences pessoais que eu nem sabia que estavam desaparecidos. Havia um cortador de unhas que minha mãe tinha embalado para mim, minha escova de dentes extra, e o mais perturbador de tudo, um par da minha cueca. Eu não sabia o que pensar. Estava prestes a chorar quando notei outra coisa na bolsa dele, um caderno. Às vezes, até hoje, eu me arrependo de ter pegado aquele caderno. Minha mente de adolescente simplesmente não estava preparada para o que eu veria lá. O caderno estava completamente preenchido com desenhos, esboços a lápis. Alguns foram rabiscados com tanta força que tinham buracos nas páginas. Havia desenhos de monstros, criaturas e cenas que pareciam saídas de pesadelos. Havia atos de violência realmente perturbadores desenhados, de pessoas sendo atropeladas por carros, esfaqueadas, mutiladas e torturadas. Aquilo era doentio, pior do que doentio, era demoníaco. Havia desenhos de verdadeiros demônios lá dentro. O que mais me deixou em choque foi ver desenhos de mim mesmo. A imagem que nunca sairá da minha mente era de um desenho meu em uma cruz, com as pernas amputadas. As últimas páginas eram quase todas sobre mim, e uma delas tinha apenas meu nome rabiscado centenas de vezes. Só de pensar em tudo o que vi lá, sinto enjoo, e ainda nem mencionei tudo. A última página era pior, e meu nome estava no topo em letras grandes, e abaixo havia 4 palavras que nunca esquecerei: eu vou fazer isso amanhã. Quando todos voltaram para casa, consegui chamar o pai do Gabriel para um canto e contei a ele o que estava acontecendo, em voz baixa, enquanto meus amigos começavam a assistir a um filme na sala. Ele não acreditou em mim até que mostrei o caderno do Mateus, e vi que ele também achou aquilo perturbador. Ele não sabia o que fazer. Disse-me para colocar tudo de volta onde eu tinha encontrado. Eu não queria, mas ele era o adulto, e eu não podia desobedecer. Enquanto colocava o caderno de volta, tomei uma decisão rápida e rasguei uma das páginas. Logo depois, o pai do Gabriel correu para a sala e anunciou que havia uma emergência familiar, e que teríamos que encurtar a viagem. Enquanto arrumávamos nossas coisas freneticamente, eu senti o olhar do Mateus queimando nas minhas costas. Eu estava com medo de olhar para ele. Saímos da ilha na primeira balsa e dirigimos o caminho todo de volta sem parar uma vez sequer. O pai do Gabriel deixou o Mateus primeiro, depois o João. O Gabriel e o João moravam na mesma rua, então ele deixou os dois juntos. Enquanto me levava para casa, o pai do Gabriel me disse que havia conversado com os pais do Mateus, e que seria melhor eu não mencionar nada para os meus pais. As famílias do Gabriel e do Mateus eram muito próximas, então, de certa forma, aquilo fazia sentido para mim. Mas quando cheguei em casa, não consegui me segurar por mais de 10 minutos. Desabei no choro e contei tudo aos meus pais. Eles ficaram furiosos e chamaram a polícia na mesma hora. Meus pais também estavam indignados com o fato de que o pai do Gabriel tentou encobrir algo tão sério. Depois disso, as coisas ficaram um pouco confusas. Lembro de chorar novamente enquanto contava à polícia o que aconteceu. Quando eles pediram provas, mostrei a página que rasguei do caderno do Mateus. Aparentemente, isso foi suficiente. A polícia conseguiu um mandado e encontrou o caderno. Meus pertences foram todos devolvidos, exceto minha caneta, que a polícia nunca conseguiu encontrar. Meus pais não me contaram muito sobre o que aconteceu depois, mas eu nunca mais vi o Mateus. A família dele se mudou, e ele nunca mais apareceu na escola. Também nunca mais voltei a falar com o Gabriel. O motivo de eu estar escrevendo isso agora é que, na semana passada, recebi uma carta anônima pelo correio. Ela dizia: eu lembro de tudo. E, dentro do envelope, estava a caneta que o Mateus tinha roubado de mim tantos anos atrás. Eu não faço ideia de como ele descobriu meu endereço, ou por que levou tanto tempo para entrar em contato. Estou seriamente pensando em mudar de apartamento. Se alguém tiver algum conselho sobre minha situação, eu agradeceria muito.
Essa história está fresca na minha mente, já que aconteceu literalmente na semana passada. Enquanto escrevo isso, minha família extensa está envolvida em algo estranho. Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente todos são obcecados por armas, caçadores ávidos ou ambos. A maioria das famílias tira férias no verão, mas a minha tende a viajar no inverno. No entanto, não fazemos férias típicas. A cada temporada, os adultos se juntam para alugar uma casa por uma semana em algum lugar aleatório, geralmente no meio da floresta. Desta vez, foi uma cabana. Digo cabana, mas era mais como um castelo, precisava ser grande para acomodar todos nós. Agora vem a parte estranha. Jogamos muitos jogos bizarros em família, a maioria envolve atirar de alguma forma. Aqui está o mais estranho de todos, e na penúltima noite, todos os adultos vestem roupas quentes e vão para a floresta para um enorme jogo de laser tag. Eu sei que parece ridículo, acredite, não sou estranho a pessoas se afastando da minha vida por causa da minha família. O vencedor de cada ano ganha um prêmio em dinheiro e muitos direitos de se gabar. Além disso, jogamos com um conjunto de equipamentos de nível industrial que meu tio Lucian fez. Ele era o mais empolgado com tudo isso. As regras eram simples, cada um por si, e o último a ser atingido ganhava. Se ainda houvesse mais de uma pessoa até meia-noite, o prêmio era dividido. Quando alguém era atingido, ia até a fogueira do lado de fora da casa. Quando o penúltimo jogador chegasse, todos disparavam uma vez no ar para avisar que o último havia vencido. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então essa era literalmente a primeira vez que eu podia jogar. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava empolgado, não tanto pelo dinheiro, mas porque parecia divertido. Quando estávamos prestes a sair, Luciano nos mostrou como o equipamento funcionava e onde marcaríamos os acertos para que o jogo fosse justo. Ele então nos mandou programar um cronômetro de 10 minutos em nossos telefones para sabermos quando começar. Sem aviso, ele se virou e correu para a floresta como se estivesse numa corrida de atletismo. Meus parentes o seguiram, se espalhando em todas as direções. Notei que a maioria correu para cima da colina, então imaginei que descer a encosta me daria uma chance melhor de durar mais. Estava escuro, mas a neve no chão deixava as coisas relativamente visíveis. Não lembro exatamente quantos de nós estavam jogando, mas eram muitos, pelo menos uns 10 primos e alguns dos pais, incluindo os meus. Minha família é enorme. Depois de me aventurar mais fundo na floresta, encontrei um pequeno ponto elevado de onde eu conseguia ver uma boa parte da colina, então decidi esperar ali e descansar. Fiquei lá por um bom tempo, pensando no que fazer. Decidi que, se eu andasse paralelo à encosta, eventualmente poderia subir e flanquear quem ainda estivesse lá em cima. Então foi isso que fiz. Andei pela encosta por uns 15 minutos, colocando o máximo de distância entre mim e a casa. Ainda faltavam umas 2 horas para meia-noite, então eu não estava com pressa. Foi nesse momento que ouvi um som muito suave de algo esmagando a neve, vindo do meu ombro esquerdo, na direção oposta à da casa do meu tio. Eu pulei para trás da árvore mais próxima, rezando para que quem quer que fosse não conseguisse disparar um tiro certeiro. Após alguns segundos, olhei na direção do som, mas não vi nada. Então, forçando os olhos, consegui ver uma trilha muito fraca e quase imperceptível de pegadas, distante. Elas levavam a uma árvore densa cerca de 15 metros atrás de mim. Tinha alguém escondido atrás daquela árvore, eu tinha certeza. E então, me dei conta por que eles não me atacaram de imediato. Eu estava claramente exposto, alheio à presença deles, e eles estavam tentando se aproximar sorrateiramente. Comecei a correr morro acima, na esperança de sair do alcance antes que eles pudessem atirar. Estava prestes a voltar em direção à casa quando notei algo mais à esquerda, outro conjunto de pegadas. Mas esse era estranho, começava mais profundo na floresta, vinha em minha direção e depois fazia uma volta de volta para a mata. Alguém estava tentando me flanquear. Isso significava que eles teriam que ter ido mais fundo na floresta do que eu, o que achei difícil de acreditar. Antes que eu pudesse pensar mais sobre isso, ouvi algo na encosta de onde eu havia acabado de correr.
Parecia o som de uma pessoa caindo na neve. Continuei correndo, dessa vez em direção à casa. Peguei meu celular, já passava das 11 horas. Não podia acreditar que já havia passado 1 hora. Continuei correndo e tropecei em um caminho de pegadas indo em direção à casa. Elas pareciam frescas, então acelerei o passo, na esperança de pegar alguém de surpresa. Passei por uma linha de árvores e vi meu primo Corvo caminhando em um ritmo constante, arma de laser na mão. Abaixei-me e saquei minha pistola, acertei o marcador dele e ele começou a piscar. Ele bateu o punho contra uma árvore antes de balançar a cabeça e continuar em direção à casa. Sorri, empolgado por finalmente ter conseguido uma eliminação. Cheio de adrenalina, decidi bolar um plano para pegar de surpresa a pessoa que estava me perseguindo. Corri à frente por mais 1 minuto e depois voltei, até que consegui me esconder atrás de uma árvore sem deixar uma trilha óbvia. Era perfeito. Não havia como alguém seguindo minhas pegadas saber que eu estava escondido ali. Enquanto esperava, meu marcador começou a piscar do nada. Fiquei irritado, o feixe vinha de onde eu estava anteriormente, definitivamente era quem estava me seguindo. Levantei-me, esperando que quem havia me acertado desligasse o laser, mas isso não aconteceu. O feixe continuou apontado para mim, o que começou a me irritar. Parecia que estavam me provocando. Eu queria saber quem tinha estado atrás de mim o tempo todo, então comecei a caminhar em direção ao feixe. Eles não pararam de apontar o laser para mim, mesmo enquanto eu me aproximava. Tudo o que eu conseguia ver eram suas mãos, o resto do corpo estava escondido atrás de uma árvore. Foi então que ouvi uma série de tiros soarem atrás de mim, fazendo-me pular. Congelei. Impossível. Eu deveria ter ganhado. Corvo deveria ter sido a última eliminação. Mas, então, quem foi que me acertou? Continuei olhando para o fino feixe de luz que ainda estava apontado para mim. E então, a pessoa segurando a arma de laser saiu de trás da árvore. Era um estranho. E, pior ainda, havia 2 deles, lado a lado. Nesse momento, ouvi um estalo atrás de mim. Virei a cabeça e vi um homem de máscara de esqui, segurando um saco de lixo em uma mão e uma faca na outra. Ele notou que eu estava encarando e começou a correr na minha direção. Eu corri, largando meu equipamento e gritando o mais alto que podia. Ouvi os 3 me perseguindo, gritando coisas que nem pareciam ser em minha língua. Passei correndo pelas árvores o mais rápido que pude pela neve, rezando para não tropeçar. Eles estavam se aproximando. Eu não queria olhar para trás, mas sabia que estavam bem perto. Finalmente, vi as luzes da casa à distância. Continuei gritando e correndo, sentindo minhas pernas começando a ceder. Estava tão perto da clareira, e foi então que vi Lucian correndo em minha direção, rifle de caça na mão. Ele mirou acima da minha cabeça e disparou 3 tiros para o ar. Ouvi quem estava atrás de mim tropeçar antes de correr de volta para a floresta. Caí aos pés de Lucian, desesperado por ar. Literalmente desmaiei de exaustão ali mesmo, na neve. A manhã seguinte foi difícil. Minha tia explicou que havia tropeçado durante o jogo e, mais tarde, percebeu que havia deixado cair sua arma de laser, o que explicava como os caras na floresta conseguiram marcar 6 dos meus parentes antes de eu encontrá-la. Por isso, ela estava tão chateada quando a recuperei. Descobri que, na verdade, ela havia sido a última a morrer. Lucian e meu pai correram para a floresta com suas armas, mas não encontraram nada. Eles tentaram seguir as pegadas, mas havia tantos caminhos que se ramificavam e terminavam em becos sem saída, que acabaram desistindo. Todo o dia foi um borrão. Os adultos entraram em contato com os proprietários da casa e também relatamos tudo para a polícia. Na manhã seguinte, acordei com gritos vindos lá de baixo. Lucian estava perdendo a cabeça, gritando em direção à floresta, com toda a força dos seus pulmões. Corri para encontrar um único boneco de neve em frente à casa, e em sua mão estava a arma de laser que minha tia havia deixado cair. Lucian disparou alguns tiros na cabeça do boneco de neve, antes de gritar mais algumas ameaças e entrar tempestivamente para dentro de casa.
Isso aconteceu há cerca de uma semana, mas vou enviar uma atualização se eu souber de algo novo. Quando eu estava na faculdade, não podia pagar pelas luxuosas férias de primavera que todas as pessoas da fraternidade faziam. Por conta disso, passei meus 3 primeiros intervalos de primavera no campus, o que, na verdade, não me incomodava tanto. Quando o intervalo de primavera do meu último ano chegou, percebi que era basicamente minha última chance de ter a experiência de férias que eu vinha perdendo. México ainda estava fora de questão, já que eu teria que bancar tudo sozinho. Eventualmente, minha namorada encontrou um lugar com um preço razoável, que parecia bem interessante. Pensamos em transformá-lo em uma viagem de casal, então convidamos a melhor amiga dela, e o namorado de Letícia, Carlos. Estávamos todos super animados, já que nunca tínhamos viajado juntos antes. O lugar que escolhemos não era o típico para férias de primavera. Era localizado em uma área bem isolada e arborizada. Tinha uma banheira de hidromassagem e uma lareira à vista, um toca-discos antigo e um telescópio para observar as estrelas do lado de fora. Honestamente, era perfeito. O lugar ficava a cerca de 2 horas e meia de distância, então teríamos uma viagem agradável e relaxante até lá. Infelizmente, Carlos dirigia um mini carro bem apertado, o que significava que as garotas tinham que se espremer no banco de trás. Ele era, honestamente, muito inseguro em relação ao carro e ficava irritado sempre que fazíamos algum comentário sobre isso. Foi um detalhe engraçado porque, apesar do carro ser horrível, tinha um teto solar, o que era bem legal. Chegamos por volta das 20 horas, já estava completamente escuro. Não vou mentir, o lugar parecia um pouco assustador à noite, com todas as luzes apagadas. Quando digo que era no meio da floresta, quero dizer que as árvores bloqueavam a vista de todas as casas vizinhas, exceto uma. A primeira noite foi bem tranquila. Ficamos perto da lareira, com uma garrafa de vinho, jogando alguns jogos de tabuleiro. Queríamos ir na banheira de hidromassagem, mas Carlos estava reclamando, então não fomos. Ele estava bem rabugento, por algum motivo, mas todos presumimos que havia algo em sua mente. Na noite seguinte, foi melhor. Conseguimos convencer Carlos a se juntar a nós na banheira de hidromassagem para alguns jogos de bebida. A banheira de hidromassagem ficava conectada à parte de trás da casa, mas em um cômodo próprio, com paredes de tela. Estávamos jogando o Eu Nunca, com música alta e nos divertindo bastante. Todos nós já estávamos um pouco bêbados naquele momento, e então, de repente, um clarão de luz iluminou a sala. Se estivesse chovendo, teríamos assumido que era um relâmpago, de tão brilhante que foi. Rapidamente desliguei a música e nós 4 nos olhamos, nervosos para dizer qualquer coisa. Saí silenciosamente da banheira e fui até o deck traseiro. Olhei para a floresta, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. De repente, comecei a ouvir um som de clique vindo da mata. Alguns segundos depois, ouvi outro, de uma direção diferente. E então um som de assobio começou. Os sons continuaram chegando, cliques e assobios vinham de muitas direções para que eu pudesse acompanhar. Gritei para Carlos e as garotas correrem para dentro de casa, e eu os segui. Nós 4 nos amontoamos na sala de estar, sem saber o que fazer. Pensei que talvez fosse uma pegadinha boba ou alguém tentando nos assustar, e por isso não ligamos para a polícia imediatamente. Alguns minutos depois, no entanto, alguém começou a bater na porta da frente. As meninas estavam histéricas, então pedi a Carlos para ligar para a polícia enquanto eu pegava a maior faca da cozinha, pronto para proteger todos, se fosse necessário. Gritei com uma voz firme que eu tinha uma arma, o que, obviamente, era só um blefe. As batidas pararam. Carlos disse que a polícia estava a caminho, mas, no meio do nada, eles poderiam estar a quilômetros de distância. Esperamos em silêncio por alguns minutos, e foi o momento mais tenso da minha vida. Justo quando achamos que o pesadelo tinha acabado, uma das janelas da sala de estar foi estilhaçada. Alguém havia jogado uma pedra enorme através dela. As meninas gritaram, e eu disse a todos para subirem e trancarem a porta. Fiquei lá embaixo, me preparando para uma briga.
Por milagre, ninguém tentou entrar pela janela. Eventualmente, corri para inspecionar a janela e notei que havia um pedaço de papel preso à pedra que havia sido jogada. Rabiscadas em tinta preta estavam as palavras: "Vão embora, vocês não deveriam estar aqui." A polícia chegou pouco depois e fez uma busca minuciosa pela propriedade, mas, claro, eles não encontraram nada. Não ficamos esperando para descobrir mais, arrumamos tudo e saímos de lá naquela mesma noite. O dono do lugar acabou nos reembolsando, embora tenha se recusado a falar sobre a situação. Minha namorada acha que há algo que o dono não nos contou, e talvez ela esteja certa. Acho que isso poderia explicar por que o lugar era tão barato. De qualquer forma, não acho que vou tirar férias tão cedo. Comecei a correr à noite há cerca de 1 ano. Mudei para as corridas noturnas porque há menos trânsito de carros e bicicletas para lidar, além de geralmente ser mais fresco à noite, já que não sou fã de correr no calor do dia. Normalmente, fico nas ruas bem iluminadas ao redor do meu bairro, mas uma noite decidi explorar uma nova rota em uma parte menos familiar da cidade. Era uma noite linda e eu já tinha completado minhas habituais 5 quilômetros, então me senti bem e continuei. Entrei em uma área com menos iluminação e aquelas ruas estavam desertas, apenas um carro ocasional passava, e o som dos meus tênis batendo no pavimento era realmente o único barulho. Virei em uma esquina para uma rua que nunca tinha percorrido antes. As casas eram mais antigas e os jardins não eram tão bem cuidados. Pensei que faria apenas uma volta pelo bairro e depois voltaria para casa. Após alguns quarteirões, percebi um homem caminhando à minha frente do outro lado da rua. Pouco tempo depois, percebi que ele havia atravessado para o meu lado da rua e estava correndo atrás de mim. Achei isso estranho, pois ele estava andando antes e agora corria pela mesma rota que eu, aparentemente me seguindo. Ele se movia de forma constante, como se estivesse acompanhando o meu ritmo, e sempre que eu acelerava, ele fazia o mesmo. Era sutil, mas me deixou desconfortável. Quis ver o que aconteceria, então diminui meu ritmo, e quando fiz, ele também diminuiu. Depois, aumentei minha velocidade e, novamente, ele me acompanhou. Ele estava longe o suficiente para que, sempre que eu olhasse para trás, não conseguisse ver seu rosto claramente, mas ele vestia roupas escuras e seus movimentos eram constantes e deliberados. Tentei pensar racionalmente, achando que poderia ser uma coincidência, mas ainda me sentia inquieto. Aproximando-me de uma rua onde a iluminação era melhor, esperei me sentir um pouco mais seguro. Olhei para trás e vi que o homem havia virado na rua atrás de mim. Ele ainda estava me seguindo à distância, mas inegavelmente me seguindo. Não queria confrontá-lo ou deixar claro que estava com medo, mas queria me livrar dele antes de voltar para casa. Decidi ir em direção a uma área mais populosa, esperando perdê-lo na multidão. Fiz mais algumas curvas, correndo mais rápido do que o habitual. Cada vez que olhava para trás, o homem ainda estava lá, movendo-se pelas sombras. Era como se ele estivesse determinado a ficar fora das luzes da rua, dificultando para eu conseguir vê-lo bem. Finalmente, avistei um grupo de pessoas reunidas do lado de fora de um bar. Eles estavam conversando e rindo, e fui em direção a eles. Quando me aproximei, dei uma última olhada para trás. O homem havia parado na borda da área iluminada, apenas observando. Corri o resto do caminho até o bar e parei para tentar recuperar o fôlego. Olhando para trás, vi o homem se virar e caminhar para longe, desaparecendo na escuridão. Fiquei no bar por um tempo e até fui pegar um copo d'água para passar o tempo, só por precaução. Quando finalmente senti que já havia passado tempo suficiente, voltei correndo para casa, me mantendo nas ruas bem iluminadas e perto das casas. Não vi o homem pelo resto da minha corrida e, depois daquela noite, fiquei em áreas que conhecia bem e onde costumava correr. Tenho corrido pelo meu bairro há anos, mantendo-me principalmente em rotas familiares. Uma vez, foi uma noite tranquila, apenas fresca o suficiente para tornar a corrida agradável. Acabei escolhendo uma rota que corria com frequência, em uma rua onde as casas são antigas e as luzes da rua estão muito distantes umas das outras.
Nessa rota, havia uma casa que estava abandonada há tanto tempo quanto eu me lembrava. O jardim estava cheio de mato, a pintura da casa estava descascando e as janelas estavam cobertas com tábuas. Perguntei aos meus pais uma vez por que a casa estava abandonada há tanto tempo e eles me disseram que alguém havia morrido tragicamente dentro dela e que ninguém queria comprá-la, então ela ficou ali apodrecendo. Naquela noite, enquanto corria pasto à casa abandonada, notei algo estranho. A porta da frente, que sempre estivera bem protegida com tábuas, estava ligeiramente aberta. As tábuas ainda estavam lá, mas pareciam soltas, como se alguém tivesse forçado a entrada. Diminui a velocidade, tentando ver se havia mais algo fora do lugar. Notei uma luz fraca piscando lá dentro. Pensei que poderia ser um truque das luzes da rua ou talvez um reflexo, mas a luz era muito consistente, parecia uma vela ou uma pequena lâmpada, e estava se movendo, subindo e descendo, como se alguém estivesse caminhando com ela. Parei de correr e me aproximei da casa cautelosamente, espiando pela fresta da porta. Notei sombras se movendo lá dentro. Era difícil distinguir detalhes, mas o movimento era inconfundível, havia pelo menos 2 figuras se movendo no interior. Poderia facilmente ser um grupo de jovens que se sentiu corajoso e quis explorar um prédio abandonado. Estava prestes a continuar minha corrida, mas algo me atraía, e decidi ficar. A princípio, pensei que poderia ser apenas algumas crianças, mas comecei a duvidar disso ao sentir um forte cheiro de fumaça de charuto e questionar por que alguém explorando não usaria apenas uma lanterna em vez de velas. As sombras estavam mais distantes agora, pois mais velas haviam sido acesas e eu conseguia ver melhor lá dentro. Havia várias sombras, revelando que era um grupo de pessoas no interior, mas tudo o que consegui distinguir foi a figura de uma pessoa sentada em uma cadeira. A figura fazia muitos gestos com as mãos e parecia estar falando sobre algo com paixão. Consegui ouvir vozes abafadas, mas estavam muito baixas para eu entender. Então, uma das tábuas da porta da frente, na qual eu estava apoiado, quebrou, fazendo um estalo alto. A figura sentada na cadeira ficou em silêncio e virou o corpo em direção à porta antes de se mover rapidamente e apagar as velas. Eu havia revelado minha presença com o estalo da madeira e não ia esperar para ver o que aconteceria a seguir. Senti um impulso de medo e saí correndo. Não parei até chegar à rua onde minha casa estava localizada. Quando cheguei em casa, pensei em ligar para a polícia, mas não tinha certeza do que diria a eles sobre o que tinha visto, realmente não sabia. No dia seguinte, a caminho do trabalho, passei novamente pela casa abandonada. A porta da frente estava fechada e as tábuas estavam novamente consertadas, sem sinal de atividade lá dentro. Agora, em cada corrida que faço, passo pela rua da casa abandonada, curioso para ver se há alguma atividade lá dentro, mas não vi nada mais desde aquela noite. Eu trabalho em uma das maiores fábricas de queijo há 5 anos. Essa fábrica de queijos funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, e eu trabalho no turno da noite no departamento de peças. Às vezes, o ritmo é bem lento. Temos um grande armazém separado, a cerca de 30 metros da fábrica de queijos, onde guardamos os itens grandes, como motores, bombas, cilindros, etc. Normalmente, deixamos as portas do armazém destrancadas, pois praticamente ninguém entra lá, exceto nós, que somos do departamento de peças. Nosso armazém tem luzes de LED que acendem quando detectam movimento. Há cerca de 35 luzes espalhadas por todo o armazém, e elas desligam automaticamente após 10 minutos sem movimento. Uma noite, estava chuvosa e fria, e o turno estava tranquilo na maior parte do tempo. Era por volta de 1 da manhã quando precisei ir ao armazém pegar um motor na prateleira com a empilhadeira. Ao entrar no armazém, notei que a luz de movimento LED no canto dos fundos estava acesa. Esse canto estava a cerca de 15 metros de distância de mim, e nenhuma das outras luzes estava acesa, exceto essa. Achei estranho, mas não dei muita importância e comecei a tirar o motor da prateleira. Assim que coloquei o motor no palete, ouvi passos vindos daquele canto onde a luz estava acesa. Chamei, tem alguém aí, mas não obtive resposta.
Pensei que talvez estivesse apenas imaginando coisas. Saí do armazém com a empilhadeira e levei o motor para os caras da manutenção. Fiquei conversando com eles por cerca de 30 minutos e também fiz uma pausa para fumar. Por volta das 2 da manhã, voltei ao armazém para fechar a porta da garagem que havia deixado aberta. Quando me aproximei da porta, olhei para o canto dos fundos do armazém e vi que a luz LED estava apagada. Fechei a porta e estava voltando para a porta principal quando, de repente, ouvi novamente passos e vi a luz do canto acender, seguida por uma fileira de luzes acendendo, como se alguém estivesse caminhando em minha direção. Enquanto as luzes se acendiam, vi um homem vestido todo de preto emergir da escuridão. Ele tinha tatuagens por todo o rosto e olhou diretamente nos meus olhos. Gaguejei algumas palavras, perguntando: "Quem é você?" Ele me encarou sem dizer nada. Tenho 1,88 metros de altura, então sabia que poderia enfrentar o cara caso ele tentasse me atacar. Disse a ele que não deveria estar ali, mas ele continuou me encarando com um olhar sinistro. Chamei a segurança pelo rádio e informei que havia uma pessoa não autorizada no armazém. Quando ele ouviu que eu havia chamado a segurança, puxou uma faca do bolso, e eu dei alguns passos para trás, olhando para a faca. O homem ficou parado, sem se mover. Logo, ouvimos a segurança chegando do lado de fora do armazém, e o homem correu em direção à porta dos fundos enquanto eu fiquei parado. A segurança entrou correndo e perguntou para onde ele foi, e eu disse que ele havia saído pela porta dos fundos. Eles vasculharam o armazém, mas não conseguiram encontrar o homem. Quando o turno acabou, às 6 horas da manhã, contei ao meu supervisor o que havia acontecido, e ele disse que iria verificar as câmeras de segurança para ver por onde o homem havia fugido. As imagens mostraram apenas o homem pulando nossa cerca de arame farpado e entrando no armazém. Desde aquele dia, meu supervisor nos fez trancar as portas do armazém o tempo todo. Fico pensando no que aquele cara poderia ter feito se eu não tivesse chamado a segurança.